Então, buenas. Hoje nós vamos trabalhar, eu coloquei lá vários materiais para vocês, tá? Eu coloquei anamnese, eu coloquei alguns roteiros, que é mais até para pedagogo, tá? Para verificar a questão da dificuldade de aprendizagem, do transtorno. Coloquei lá, coloquei alguns vídeos da Nádia Bossa, mas é bom que vocês, que vocês também tenham acesso, tá, a esse tipo de material, conhecimento. Como na turma de vocês nós temos de várias licenciaturas, eu achei importante estar trazendo isso para essa documentação. Lá no portal Dia a Dia da Educação, tem muito material, até para fazer reunião de pais, sabe? Tem muita coisa bacana lá. Acho que não tem ninguém perdido aqui, não. Então, vamos para a aula, tá? Então, vamos lá. Eu gosto muito da fala da Nádia Bossa, tá? Então, eu achei bem interessante aquele vídeo que ela coloca, que todo estudante tem capacidade de aprender, que tudo depende do estímulo, de como que ele vai ser estimulado, né? Em relação ao trabalho, nós não agendamos data ainda, nada, né? Eu tenho que passar para vocês a data. Ainda não, prof. Vocês já pensaram no que vocês pretendem fazer? Olha, eu prefiro um projeto. Eu não entendi se é em grupo, é individual. Não, é em grupo. É em grupo. Ah, daí tem que ver com os demais daí do meu grupo para ver com quem eu vou fazer também, não sei ainda. Eu gravei lá, né? Se vocês querem fazer um projeto, se vocês querem apresentar um estudo de caso, ou se vocês têm uma outra proposta, não tem problema nenhum. Prof, não dá para deixar assim em aberto, o grupo que quiser fazer um projeto faz, quem quiser fazer um estudo de caso pode fazer também. Eu deixei aberto. Ah, está em aberto, então. Tá, eu deixei. Uhum. Eu deixei em aberto, o grupo que escolhe. Para não ficar todo mundo fazendo aquele trabalho igual, repetitivo. Quando chega no final da apresentação, ninguém mais aguenta. Ninguém mais aguenta escutar. Tá? Então, eu expliquei lá certinho. Mas assim, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me passando por WhatsApp, tá? Ou por e-mail, mas ficou aberto o que vocês desejarem fazer. Se vocês desejarem fazer trabalho em equipe, estudo de caso, ou um projeto, vocês podem escolher um tema da área de vocês, ou da área de letras, ou da área de história, ou o pessoal da pedagogia. Fica aberto. Deixa eu ver aqui a prática. Então, eu coloquei lá o modelo de anamnese, que, claro, aquela anamnese que eu coloquei lá é um modelo que a gente usa em consultório, o psicólogo usa. Mas, nas escolas, eles também, às vezes, fazem algum tipo de levantamento, uma anamnese mais simples, mas é bom para vocês saberem. O que é anamnese? Quando vem a queixa daquele estudante que ele não aprende, que ele tem dificuldade de aprendizagem, que ele tem um insucesso, é feita a anamnese, o psicólogo faz, ou às vezes os pedagogos dentro das escolas, eles também fazem anamnese. Claro que eles não vão fazer uma investigação tão profunda, mas alguma coisa eles já fazem.
para levantar dados, tá? Aí eu coloquei lá um roteiro para vocês terem conhecimento, né? Um roteiro de levantamentos de dificuldades. Eu coloquei ficha de avaliação pedagógica, ficha da ADP, que é a avaliação de desenvolvimento psicoeducacional. Então, são materiais, né, que eu coloquei mais para o pessoal da pedagogia, mas que vocês também podem verificar e olhar até para vocês terem conhecimento. Tá bom? E hoje nós vamos tratar, então, dessa questão da dificuldade de aprendizagem, tá? Da dificuldade de aprendizagem. Deixa eu pegar aqui. Então, primeira coisa. Ah, sim, bem isso, Wesley. Vai ajudar vocês na avaliação, tá? Bastante na avaliação. Porque assim, ó, o que eu vejo? Eu sou pedagoga e sou psicóloga. Então, às vezes, nós deixamos muito o pessoal que é da área, por exemplo, da área de história, de geografia, muito à mercê. Muito à mercê. Eu trabalho muito com formação de professores. Então, às vezes, até é uma forma de avaliar o estudante. O professor não sabe. Ele né, só sabe avaliar daquele jeito. Prof, só tirar uma dúvida. O método fônico, ele não ajuda na dislexia, no aprendizado? Ajuda bastante. Método fônico, sim, bastante. Porque eu vi lá na atividade que a prof postou, eu fui no método fônico, né? Mas eu achei que as duas ali se enquadram como corretas. Não sei. Não sei se eu estou errado, sei lá. Ah, a questão que eu perguntei da dislexia... Eu achei que duas ali se enquadram, né? Ah, deixa eu ver, então. O método fônico se enquadra também e Puxa. Eu não sei. Ah, então tá, deixa eu ver a pergunta aqui. Vocês estão aí, então, né? Tá. Eu não estou com a internet muito boa, mas acho que vai dar. Peraí. Deixa eu ver a pergunta aqui. Ah, agora eu entendi a tua dúvida. Qualquer coisa a gente arruma lá no AVA. Deixa eu ver de onde é que eu tirei aquela pergunta da dislexia. Aqui. É que eu tenho várias aqui, eu não vou entrar lá no AVA. Deixa eu ver se eu vou lembrar qual é a pergunta. Vamos abrir aqui. É que eu peguei lá da psicopedagogia. A pergunta, deixa eu ver. Como é que começava a pergunta? Eu já respondi ela, eu acho que eu não tenho mais acesso. Ela Espera ver se eu aí. consigo. Não, espera aí, eu acho aqui. Talvez o fator ética. Deixa eu entrar lá no AVA, que é melhor. Porque daí, se tiver errado, a gente já troca. Espera aí, deixa eu entrar lá no AVA. Acho que vai demorar um pouquinho, mas faz mal. É que eu tenho mais de 50 perguntas lá no meu formulário sobre dislexia. Você não entra mais, eu acho.
Não, mas já vai dar para entrar aqui. Então, é que eu entendi que ela se trata-se de uma forma mais grave, assim, da dislexia. É mais ou menos isso, assim, que a pergunta está se referindo. Vamos ver. Sem problemas. Vamos ver se ele entra. Está pensando. Porque ele vai. Bom. A hora que ele entrar, daí eu volto lá na pergunta. Está demorando um pouco. Transferindo dados. Ah, entrou. Acho que a dislexia é como um transtorno de... Uhum. Eu já consegui entrar. De aprendizagem. Já deu. Eu vou entrar aqui em qualquer matéria, em qualquer turma. Acho que agora eu entrei. Está indo devagar, mas está indo. Vamos ver a pergunta aqui, tentar responder. Então, aqui, ó. A dislexia... Deixa eu colocar lá no chat. Então, a pergunta é: a dislexia é definida como um distúrbio ou transtorno de aprendizagem na área da leitura, escrita e soletração. É considerado distúrbio de maior incidência nas salas de aula. Em relação a essa questão, assinale a alternativa correta. Todo estudante com dislexia deverá ter atividades diferenciadas quando necessária? B, a família é a única responsável pelo estudante com dislexia? Não. C, o estudante com dislexia deve ser atendido pelo psicopedagogo apenas? Não. O único método de alfabetização para o estudante é o fônico. Então, a palavra único... Ah, entendi, prof. Entendi. Tá? Entendi. Tá certo. Então, a questão correta era A. Todo estudante... Agora já dei a resposta, né? Mas não faz mal. Não, essa eu já errei mesmo. Tá? Aí é que forma. está a palavrinha, ó, o único. Se eu tivesse colocado assim, o método de alfabetização, o método fônico, né? O método de alfabetização fônico. Ela ajuda, mas não é o único, né? É a palavra única que derrubou a resposta. Tá bom? Mas foi bom que você questionou. Tá porque bom, às vezes eu posso obrigado. fazer uma questão errada, né?
Aquilo que eu digo, como é o material que eu uso para um curso, um material que eu usei para um curso de psicopedagogia, né? Às vezes pode estar errado mesmo. Ok? Agora eu já dei a dica, né? Já dei. Por que que eu não esperei, né? Não, mas não faz mal, sabe por quê? Porque Tô brincando. vale como reflexão, né? Para vocês pensarem. Bom, vamos lá. Diferentes teorias se voltaram para a aprendizagem humana. Então, o que nós temos que pensar aqui? É esse olhar para a aprendizagem, como nós já discutimos bastante nessa questão da prática pedagógica, tá? Essa questão da prática pedagógica. Os diferentes, a escola, o sujeito, os olhares, e aqui nós temos que pensar no olhar pedagógico, na psicologia, na medicina, na sociologia, na psicanálise, na fonoaudiologia, na linguística, na história. E aqui, algumas figuras aqui de reflexão. Essa Maria Lúcia Wies, ela tem livros escritos bem interessantes sobre a psicopedagogia. Também gosto bastante dela. Então, aqui ela traz alguns exemplos de queixas de ler e escrever, por exemplo, problema orgânico, a dislexia, dificuldade auditiva, visual, anoxia de parto, né? Quando a criança falta oxigênio, questões neurológicas. Então, são as causas, as possíveis causas de dificuldade de aprendizagem. Se vocês leram lá na anamnese, vocês vão verificar que é feito esse levantamento. Problemas emocionais, familiares, sociais, criando aqui pequenas dificuldades na escola, às vezes não é uma coisa tão grave, uma pequena frustração, uma ansiedade, um desligamento, uma falta de atenção, uma agitação, pode ser um problema momentâneo, familiar, como nós tivemos agora várias pessoas, que estão passando por momentos difíceis, por perdas, por doenças, por desemprego. A questão aqui dos textos sem sentido. Então, muitas vezes são problemas pedagógicos, como nós estamos discutindo nessa disciplina, esse fazer pedagógico, metodologias inadequadas, infraestrutura da escola, cultura escolar, problema social, fome, vergonha das roupas, trabalho. Eu já tive mesmo aqui na universidade, estudantes com vergonha de apresentar trabalho, por serem obesos. Eu já tive, nós já tivemos. Às vezes a pessoa, professora, eu não tenho uma roupinha melhor para apresentar um trabalho. Tudo isso. Por isso que na pedagogia a gente sempre indica o uso do jalequinho, do guarda-pó nas escolas, nós usamos tudo, para não ter ninguém se sentir menos, inferiorizado por isso. Problema social, problemas de inconsciente. Às vezes o estudante não faz vínculo com o professor, transferências, desejos, questão de linguísticas, diferenças culturais, de linguagem. Algumas hipóteses aqui, que depois eu vou discutir melhor lá no outro slide, a questão do TDAH, o déficit de atenção e hiperatividade, dificuldade auditiva, visual, questões neurológicas, problemas emocionais, familiares, criados por pequenas dificuldades na escola, frustração, grande ansiedade, defesa de ansiedade, fuga da situação, desligamento, agitação, problemas pedagógicos,
assunto sem sentido, metodologia inadequada, sem base, problema social, né? Fome, violência, diferenças cognitivas. E aqui eu achei bem interessante essa questão aqui, né? O cognitivo, a aprendizagem, o afetivo, a relação social, essa questão orgânica. Então, se essa criança, esse estudante, esse adolescente, não pensando só na criança, se ele não tem nenhum fator físico aqui, a questão da aprendizagem alterada, a produção escolar, tá? E aqui o vetor de aprendizagem. Então, autoestima, autoconceito, o que ele pensa dele? A questão da autonomia, da autoria de produção, independência, motivações básicas, capacidade de superar limites, relação com a falta de frustração, desejo de aprender, prazer em aprender, organização, limites nessa ação social, limites nessa ação social. A questão aqui, né, o início da pequena dificuldade da situação nova. Então, pode ser que ele está passando por uma situação nova, falta de observação do professor, esse aumento dessa dificuldade por causa da ansiedade, do mecanismo de defesa, do fracasso escolar, do aumento da dificuldade de aprendizagem. Então, de repente, é um ótimo estudante, mas passou por alguma dificuldade, por alguma situação. Ansiedade excessiva, geração de autodefesa. Então, ele se distrai, ele tem fantasia, ele tem falta de atenção, ele se agita, sai da sala, está muito desinteressado. Às vezes, a pessoa está passando por um problema emocional, nem ela sabe. Tá? Nem ela sabe. Alguma dúvida até aqui? Então, agora eu vou entrar lá nas dificuldades. Viu que eu entrei errado, peraí. Nas dificuldades aqui de aprendizagem. Deixa eu pegar aqui. Aqui, ó. Então, agora eu vou entrar mais, né, detalhadamente. Então, o normal ou o patológico. A diferença entre problemas, transtornos de aprendizagem. Então, nós temos que ver aqui o seguinte. Tem estudantes que têm o quê? Eles têm dificuldade de aprendizagem. Então, eles vão ter dificuldade de aprendizagem em alguma área específica. Então, eles não têm um laudo, tá? Ou eu vou ter os transtornos de aprendizagem, que daí eles já têm um laudo, tá? Mas eu tenho que pensar um pouco sobre o que é aprendizagem. Então, o que é essa aprendizagem? É a capacidade de quê? De processar, de armazenar, de informar, de investigar, de aplicação da melhoria do quê? Da compreensão. Então, quando eu estou lá fazendo o meu plano de ensino, tá? Quando eu estou lá fazendo o meu plano de ensino, eu tenho que pensar, como que eu vou alcançar as habilidades e as competências nos estudantes?
Por isso que eu tenho que pensar lá no tema, nos meus objetivos, na metodologia, quais são as ferramentas que eu vou estar utilizando. Então, se eu tenho, aqui eu não estou falando das deficiências. Nós vamos ter uma aula onde eu vou falar das deficiências. Aqui eu estou falando dos transtornos, então, de uma dislexia, de uma dislalia, de uma descalculia. Como que eu vou trabalhar com esse estudante? Tá? Então, eu tenho que pensar no quê? Nesses processos sensoriais, neurológicos, psicomotores e psicológicos. Tá? Só um pouquinho. Então, esses processos sensoriais, né? Nós sabemos que a aprendizagem ela vai acontecer aonde? Ela vai acontecer através do sistema nervoso periférico, os 5 sentidos. Entra o que aqui? A percepção, as sensações. Então, as questões neurológicas, como nós vimos nas aulas anteriores, nós vimos a questão do desenvolvimento neurológico, da metacognição, vimos os estilos de aprendizagem, a questão psicomotora, psicológica, e aqui nós temos, aqui eu trouxe novamente o desenho do cérebro. E eu digo para vocês, os cursos de licenciatura, eles deveriam de investir mais nessa questão do processo neurológico e de como que a aprendizagem se dá. Porque às vezes fica muito nos conteúdos, lá nos conteúdos de história, nos conteúdos de geografia, nos conteúdos da pedagogia, e daí, quando chega na hora do professor efetivar a questão da aprendizagem, né? A questão da aprendizagem, ele não dá conta. Tá? Então, aqui o lóbulo frontal, o polo frontal, as partes do cérebro, o lóbulo temporal, que nós estudamos aí lá dentro da neurociências, tá? A questão da neurociências. Então, nós temos aqui a prontidão, o grau de desenvolvimento mental, a maturação intelectual, social, emocional, física, o interesse, o desejo de aprender. Então, nós temos que verificar, né? Se esse estudante, ele realmente tem um transtorno de aprendizagem ou ele tem o quê? Uma dificuldade de aprendizagem. O que é uma dificuldade de aprendizagem? É quando ele não tem laudo, ele vai bem, mas em alguma matéria ele não está indo bem. Então, é necessário verificar essa questão da maturação. Às vezes ele está lá no ensino médio, mas ele tem dificuldades emocionais, ele tem dificuldades intelectuais, ele tem falta de interesse. E aqui, a aprendizagem, ela necessita do quê? Da integridade das funções do sistema nervoso. Armazenamento, integração, formulação e regulação. Então, as funções do sistema nervoso periférico. E entra o que aqui? A questão da memória. Entra aqui a questão do quê? Da memória. Memória a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo. Eu, por exemplo, que trabalho com crianças com laudo, com adolescentes com laudo, que eles têm dificuldade de quê? De armazenar, eles têm dificuldade aqui de armazenar, de armazenar
você tem que ficar, às vezes, repetindo ou criando outras estratégias. Aqui é bem interessante, que são as habilidades associadas à especialização de cada hemisfério. Então, eu tenho aqui o hemisfério esquerdo, o hemisfério direito. O hemisfério esquerdo, ele vai trabalhar com a escrita, os símbolos, a leitura fonética, a linguagem, a conservação, a questão da escuta, das instruções, da associação auditiva. Tá? Já no hemisfério direito, eu vou ter o quê? As relações espaciais, as figuras, a criatividade, o sentimento, as emoções, a visualização. Então, por isso que lá numa avaliação, naquilo que nós chamamos eles chamamos de ADP, Avaliação de Desenvolvimento Psicoeducacional, tá? É muito importante, às vezes, a avaliação do neurologista, para fechar o laudo, para verificar o que realmente está acontecendo. O que realmente está acontecendo. Aqui, ó, e qual o lado do cérebro que tem essa disfunção neurológica? Aqui nós temos o quê? A dificuldade de aprendizagem, a DA, né? Então, é um termo heterogêneo de desordens, de manifestações. Às vezes, o professor chega na sala de aula, sala dos professores, e fala assim, o fulano tem dificuldade de aprendizagem. Mas é uma coisa genérica. Isso não quer dizer que ele tem um transtorno, porque transtorno de aprendizagem tem que ter um laudo e ele tem o quê? Uma disfunção neurológica. Tá? Então, aqui ele vai se caracterizar por uma dificuldade momentânea de aprendizagem. Às vezes é um momento, é aquele conteúdo que ele não consegue aprender. Tá? Ou, às vezes, pode ser que ele passou por uma situação naquele momento. Uma situação, uma emoção, morte de alguém, mudança de escola, mudança de professor. Tem uma série de questões aí. Bom, vamos aos transtornos de aprendizagem. Nós temos o que aqui? O funcionamento acadêmico, abaixo do quê? Do esperado, o insucesso desse estudante. O rendimento escolar, a vida diária, as habilidades de leitura, de matemática. Bom, nós não vamos estudar aqui todos os transtornos de aprendizagem. Eu trouxe os que mais aparecem na escola. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Eu estou tocando aula, qualquer coisa vocês me chamam. Então, aqui, ó, a dislexia é um processo fonológico. Eu digo que as letrinhas dançam para o dislexo. Então, ele tem uma falha ali nas identificações das letras. Distúrbio, lexia, latim, leitura, grego, linguagem. Dislexia, dificuldade na leitura. Então, existe muita gente com dislexia. Tem muita gente que, às vezes, vai descobrir que é dislexo lá na fase adulta. Eu já tive estudante na nossa instituição, na Uniandrade mesmo, que eu fui descobrir na sala de aula já, fazendo curso superior. Daí eu encaminhei ela para a fono, para fazer a avaliação, tudo, e a fono realmente detectou que ela tinha dislexia. Quantos anos essa menina sofreu, gente? Quantos anos essa menina sofreu? Tá?
o transtorno da leitura, o processo fonológico, significado, então consiste aqui no quê? No rendimento, na correção, na idade cronológica, na inteligência, na escolaridade. Então, ela se caracteriza por quê? Por distorções, por omissões, por lentidão. Ele vai copiar errado do quadro, porque as letrinhas dançam para ele. Porque ele tem uma disfunção occipital. Aqui que vem a mensagem aqui para a área frontal. Tá? Então, o transtorno de matemática, de expressão, 60% a 80% são do sexo masculino, não sabemos por quê, tá, pessoal? Nós não sabemos por quê, que a grande maioria é do sexo masculino. Aqui, respondem por aproximadamente 4 em cada 5 casos, são meninos. Pode ocorrer já na pré-escola, diagnosticado, antes do 3º ou 4ª série, que é a 5ª série, que hoje a gente chama de ano. Precoce a intervenção prognóstica, quanto mais precoce, melhor. Pode persistir na idade adulta. Tá? Então, assim, nós já tivemos professores, professora Inaune Andrade, que ela é dislexa, ela está de licença agora. Tá? Posso falar, porque ela não se incomoda. E ela foi descobrir quando ela era adulta já. E ela era dislexa. Tá? E ela era adulta. Então, qual é o ideal para a alfabetização do dislexo? É o método fônico, mas também tem a pandislexia. Se alguém quiser pesquisar sobre a pandislexia é um método específico para dislexia. No Brasil, quem representa o método pandislexia é a Maria Cristina Balberg. Tá? Maria Cristina Balberg. Eu não sei se hoje a doutora Pamela ela está viva ainda, ela é dos Estados Unidos, ela veio para o Brasil, também fiz curso com ela, tem todo o material específico para alfabetizar o dislexo. Tá? O dislexo, os transtornos de aprendizagem, eles não entram na lei da inclusão. Eles não entram na lei da inclusão. Mas aí cabe a cada instituição avaliar. Por exemplo, nós, da Uniandrade, nós temos lá nós temos a SINAC, e então, dependendo do nível de dislexia, ele tem direito a fazer prova oral, ele tem direito a um acompanhamento mais específico. Nós temos casos, sim, de dislexia. Então, o que é orientado ao professor? O professor encaminhar o material com antecedência, que ele possa ler antes, textos mais sintetizados, tá? E, às vezes, nós não temos aqui só a dislexia. Ele pode vir com uma depressão, justamente já pelo próprio problema dele já ter lá aquela questão da baixa estima, dele se sentir menos. Então, é complicado. A dislexia não tem cura. Os transtornos de aprendizagem, eles não têm cura, eles não são doenças. Há doenças que têm cura, quer dizer, tem doenças que têm possibilidade de curas ou não. Mas os transtornos de aprendizagem, eles não têm, tá? Eles não têm aqui condição como é que eu vou dizer para você? Eles não têm, eles não melhoram.
Não é bem isso. Eles não curam, mas eles vão melhorando, dependendo do processo de aprendizagem, do apoio da família, do apoio da escola, dos professores. Bom, nós temos aqui os transtornos da matemática. Então, nós vamos ter aqui operações o quê? Aritméticas, abaixo do esperado, cronológica, inteligência, escolaridade. Tem que cuidar que tem muita gente que tem dificuldade de matemática, mas aí não é a descalculia, tá? A confusão de conceitos, as habilidades linguísticas, que está errado, né? Tem um acentinho aqui. Era para eu ter tirado. Tá? Nomear termos, operações, conceitos matemáticos, transpor problemas escritos em símbolos matemáticos, tá? Então, aqui entra o quê? Reconhecer ou ler símbolos numéricos, aritméticos. Tem pessoas que o símbolo está em cima, a pessoa não enxerga, não vê, porque ela tem o transtorno de matemática, que é o quê? A descalculia. Tá? Aqui, habilidades de atenção, de memória, de copiar, de números, de lembrar, somar, levados a observar, sinais de operações, tá? Habilidades perceptuais aqui, reconhecer ou ler símbolos numéricos ou aritméticos, agrupar objetos e conjuntos. Tem pessoas que não conseguem aprender fração, gente. Não conseguem aprender conjuntos. É descalculia, né? Então, é uma dificuldade em aprender matemática. Né? Olha só, 60% das crianças com dislexia, dos estudantes, também têm dificuldade em numéricos. Isso não quer dizer que tem descalculia, mas tem algum tipo de dificuldade na matemática. Então, Prof, mais... Ai, que susto, botei muito alto. Fale, meu desculpa. bem. Não, é eu que estou alta aqui, pode falar. Eu só queria saber se na descalculia eles têm uma alteração na própria percepção do número, então eles enxergam o número ao contrário, de ponta cabeça, ou não. Daí, veja bem uma coisa. Pode também, pode. Porque daí está vinculada, sabe a quê? A dislexia também. Assim Pode, como as letras, também os números. exatamente. Ele vai Uhum, ver. Uhum. Tá? entendi. Eu não posso te afirmar, porque assim, ó, cada caso é um caso. Uhum. Tá? Cada caso é um caso. Mas pode acontecer sim. Né? Ele pode não ter uma descalculia, né? Mas ele pode ter só um transtorno, por exemplo. Tá? Ele tem dificuldade de trocar o mais, de trocar o menos, ou ele já entra para a descalculia, que daí é copiar números, cifras, somar. Ele pode copiar número, por exemplo, o 6 e o 9. Né? Ele pode fazer confusão. Entendeu? Eu respondi a tua pergunta? Sim, deu para entender. Aham. Então, a descalculia deve ser considerada um problema de aprendizagem independente, mas o estudante pode ter os dois. Ele pode ter a descalculia e ele pode ter a dislexia, ou a dislexia dificultar ele na matemática. Tá? Então, ele pode ter aqui lentidão extrema na velocidade do trabalho, na tabuada, na sequência, né? Na questão aqui da sequência, de copiar tudo errado na folha, começa para lá, vai para cá, as orientações espaciais, as operações básicas, a soma, subtração, multiplicação, divisão,
a memória de curto prazo. Então, não é fácil, né, gente? Tadinho desses estudantes, né? Grande quantidade de informação, então tem que começar com pouca informação, depois ir para mais, entender as palavras, transcrever números, sinais, sequência, então ele pode ter dificuldade em ter uma sequência de texto, tá? Aqui, grande quantidade, processamento de linguagem, de sequência, de características aqui de dislexia. Opa, tá? Então, ele pode ser capaz aqui de conceitos matemáticos, dificuldade de trabalhar com números, com símbolos, com fórmulas. Maria tem 3 balas e João tem 2 balas, eles têm no total. Então, coisas bem simples ele pode ter dificuldade de entender. Soluções aqui para ajudar. Trabalhar muito a questão da tabuada, caderno quadriculado, questões claras, diretas. Às vezes tem que fazer prova sozinho, sem limite de tempo, ter um tutor, um profissional de apoio, ou fazer prova oral. Diagnósticos aqui diferenciados, né? Então, variações na realização acadêmica, às vezes ele tem falta de oportunidade, o ensino é fraco. Gente, olha, eu já peguei muitos estudantes de São Paulo, vem transferido aqui para o Paraná, com pouca base, dependendo do município lá. Fatores culturais, sociais, prejuízo visual, auditivo, deficiência intelectual, fatores emocionais graves. Então, o que eu vou fazer para ajudar aqui? Diminuir a quantidade de tarefa, passar exercícios, às vezes, mais repetitivos para ele conseguir assimilar, visualização, processo, resolver problemas. O livre de erros, né? Cuidar para não massacrar aquele estudante que não está dando conta, ou que está errando. Nada é óbvio. Às vezes nós temos que repetir, repetir, repetir. Isso é interessante, né? Porque Pode às ser. vezes o professor pode passar um exercício que ele sabe que o aluno é complexo, que ele sabe que o aluno não vai conseguir resolver ali, e ainda assim ele insiste, né? Eu vejo. Eu acho assim, sabe? Nem todo professor é inclusivo. Nem todo professor é inclusivo. Porque, assim, ó, existe uma diferença entre um estudante que não quer estudar e um estudante que quer, mas ele tem dificuldades. Tá? Ele tem dificuldades. Então, é diferente. E eu vejo, eu trabalho na área de inclusão e na área da educação especializada. E eu vejo, às vezes, dentro da própria escola especializada, pessoas falando assim, mas eu já te falei. Aí eu penso assim, meu Deus, já te falei para um estudante que tem um laudo de deficiência moderada para severa. Eu já te falei. Ele nem sabe o que é já te falei. Então, nós trabalhamos muito, nós usamos muito a TCC, que é a, a cognitiva comportamental, que são coisas repetitivas. Hoje, por exemplo, eu acompanhei uma menina no banheiro, ela tem autismo moderado. Aí eu fiquei na porta olhando, eu deixo semi-aberta e olhando. Você tem que repetir. Levanta a tampa, baixa a calcinha.
seca, puxa descarga, porque alguma coisa ela vai se perder, porque ela ainda não assimilou isso. São coisas pequenas. Então, o que é óbvio para o professor, para o estudante, não é. É bem isso aí, tá? Então, o que são dificuldades de aprendizagem? São barreiras que, às vezes, o aluno ele tem. Às vezes, o aluno pega implicância com o professor, tá? Às vezes, ele é um momento, é uma situação que ele está vivendo, ele não está bem com ele mesmo. Às vezes, ele gosta do professor, mas ele não entende aquela matéria. Tá? Dificuldade, né, do transtorno de aprendizagem, termos usado de modo indiscriminado. Então, dificuldade é uma coisa, transtorno é outra. Tá? Então, o menino, né, que quer passar do ano, o menino que ser avaliado, orientado, estimulado, cada criança conseguirá. Cada criança em tempos diferentes. Elas não serão repetentes, serão apenas diferentes uma das outras. Eu gosto muito do Ziraldo. Não sei se vocês conhecem algumas obras do Ziraldo. Ele tem muitos livros interessantes, ele até escreveu um sobre o autismo. Estruturas cognitivas, a construção do conhecimento pelo sujeito. Então, ele tem que receber estímulos, mas adequadamente para o problema dele. Todos nós somos capazes de aprender. Tá? O ensino-aprendizagem, o desenvolvimento cognitivo, os elementos, o compromisso da escola. Se vocês forem ver esses slides, muita coisa que nós já falamos na aula. Tá? Segundo Piaget, que se desenvolve no tempo, na aprendizagem, nas questões de tempos diferentes, por um ano, pelas especificidades. E quando eu trabalhava como alfabetizadora, às vezes eu ficava brava, por quê? Eu ficava um ano inteirinho com aquela criança, ficava lá no primeiro ano, né? Primeiro aninho. E ficava, ela não aprendia. Chegava lá no segundo ano, ela começava a ler. Quer dizer, lógico, né? Daí a professora do segundo ano, professora Ediola está lendo. Lógico que foi todo aquele trabalho que foi feito lá, mas ela teve né? Ela teve o clique, como a gente fala no dia a dia, lá no segundo ano. Os transtornos globais de desenvolvimento, os distúrbios de aprendizagem, as dificuldades escolares. Pode falar. Não, só ia acrescentar que a criança tem seu tempo, né, prof? Não adianta você forçar uma situação, né? Exatamente. Como nós também temos o nosso tempo. Eu tenho muito conteúdo que eu estudei na faculdade, que agora eu tenho que trabalhar, eu tive que estudar de novo, eu tive que ler, claro. Tem muita coisa que vocês vão ver, que vocês viram lá em história, ou que vocês viram em letras, que vocês não vão trabalhar agora. Daqui a pouco vocês vão ter que ir lá atrás, estudar e reforçar. Então, aqui, o que são os transtornos globais de desenvolvimento, né? São os que atingem as grandes áreas de desenvolvimento intelectual, social, comunicação, né? As manifestações frente à escola, as síndromes, as deficiências intelectuais, o próprio autismo, as doenças mentais, o quadro aqui de distúrbios de linguagem, as falhas nas funções repetitivas, oralidade, escrita, leitura, aritmética, a inteligência pode estar normal, perguntas importantes. Quem não aprende tem problema? Onde está a causa? O que fazer? O que cabe à escola realizar? Então, o professor não precisa se encher de culpa, a direção não precisa se encher de culpa. Mas nós podemos promover o saber e não eliminar o quê?
as dificuldades. Tá? Ter dificuldade para aprender significa não ser capaz de aprender. Qual é o perfil de desenvolvimento que a criança apresenta? Quais os conhecimentos que ela já tem? Lá naqueles roteiros também tem várias perguntas lá. Quais serão as novas metas? Quais serão os procedimentos pedagógicos? Desafios. Às vezes nós temos o quê? Pouca flexibilidade nos métodos, foco de ensino, programa de ensino, levar até o fim a produção e aprendizado, facilitar ou dificultar, solucionar, criar, a fase de alfabetização. Nós temos, estudantes aí no ensino médio que às vezes estão com problema na alfabetização ainda, que não foi resolvido. Crianças com 10, 12 anos que não foi alfabetizado ainda na totalidade. A criança já vivenciou o lúdico? Como está a ansiedade formalmente em procedimentos ineficazes? Existem aqui níveis de que de velocidade de aprendizagem, maior parte de sentimentos. Eu já passei na matéria, a compreensão, o que deve ser buscado. Então, aqui são reflexões para que o professor e a escola realize. As estratégias, entender esse estudante, sentar próximo ao professor, trabalhar a questão... Oi, pois não? Não, eu só queria fazer um comentário acerca da relação professor-aluno, o quanto isso é muito importante, assim, né, ter afeto ali, né, assim, o professor, ele tem que passar para o aluno que ele pode confiar no professor, o professor não está ali para julgar o aluno, né, ele pode confiar mesmo, e criar-lhe um ensino que seja significativo para esse aluno. Porque quando eu conheço meu aluno, quando eu sei aquilo que ele gosta, quando eu sei aquilo que ele que causa medo nele, enfim, eu vou produzir um conteúdo, um ensino adequado. Então, por isso que eu acho que é importante conhecer os estudantes acima de tudo, né? É importante ver o diagnóstico, claro, mas conhecer quem é aquele estudante ajuda muito, assim, sabe? Produzir um ensino significativo para ele, que vai ajudar ele a entender aqueles conhecimentos que estão sendo passados, né? Bem isso, bem isso. A relação é tudo, né, Wesley? A relação é tudo. Evitar comparações, né? Estratégia, incentivar o aluno a fazer pergunta, participar da aula, o material, valorizar o conteúdo, o que ele fez, o que ele se esforçou, tá? O processo, como nós vimos lá na metacognição. Não apressar, né? Eu coloquei a criança, mas não só a criança, mas o adolescente. Tá? Permitir o uso de dicionário, de correção dos erros ortográficos. Hoje ele já olha lá no celular mesmo, né? Faça comentários progressivos, reforçar o seu progresso. Então, às vezes, só se enfatiza o quê? O erro. A execução, a síntese, o conteúdo, o texto, o outro modo, né? A atenção para a relação, o estudo aqui, as tarefas, as instruções, reformular questões como aqui o processo de avaliação, né? Já dá o feedback. Como eu faço aqui, eu leio a prova para vocês. Né? Se o estudante tem alguma dúvida, outro dia eu estava falando com uma colega, não sei onde é que ela estuda, né? Que os professores não dão retorno, não dão feedback. Onde é que eu tenho que melhorar? Tá? Solicitar aqui a leitura, o coadjuvante, né, do leitor, corrigir os erros ortográficos, mas não de uma forma massacrante, incentivar o automonitoramento pelo significado, o que a criança escreve,
fazer leitura em grupo, criar os pares, né? Porque daí você pega uma criança, um estudante que sabe escrever bem, com um que não sabe. Um que vai bem na matemática, com outro que não sabe. Então, a questão de pares hoje é muito positiva. Não deixe que a leitura seja uma mera atividade escolar, mas que seja algo prazeroso, né? Sublinhar, destacar o texto. Tem um livro que se chama Como Ler um Livro. É muito interessante, procurem na internet. Como ler um livro. Então, eu consegui um exemplar nas livrarias Curitiba, estava atrás dele, como ler um livro. Então, tem toda a técnica de como que você deve ler um livro. É muito bom. Oferecer material didático, utilizar tipo de letrarial, de tamanho 16, se for preciso, aumentar, né, as letras. Utilizar letra maiúscula, minúscula, manipulação de sílabas, reformular questões de provas, realizar atividades dentro da sala de aula, fora, sem discriminar, sons verbais, não verbais, trabalhar com rimas, com os vários estilos textuais, né, que a professora Larissa trabalha, né, bem interessante o trabalho dela. Não corrija com caneta vermelha ou lápis, não exponha o aluno, não mostre impaciência, dê avaliações fora, se for o caso, né? Leia as perguntas, não repreenda. Aqui a questão de estratégias de aprendizagem, né? Aqui já fiz um reforço aqui sobre a questão da ansiedade, autoeficácia, autoconceito, né? Aqui, diminui experiências, interferência, aumenta a ansiedade, produção escolar, aprendizagem. Então, se ele tem bem isso que o Wesley trouxe, né, e outros trouxeram aí, a questão do mau relacionamento na escola. Aí já, né, estraga tudo. Aqui, sinais de alerta em casa, na escola. Então, observar a mãe, observar a família, observar lateralidade, ritmo, noção de tempo, de espaço, como que ele escreve. Importante aqui, né? Não existe um limite, a impossibilidade aqui. O mundo atual aqui, agilidade na aprendizagem, flexibilidade, agilidade nas decisões, versatilidade, capacidade de trabalho cooperativo, a quantidade aqui, não patologizar, né, já dá nome. Ai, aquele lá é deficiente, ai, aquele lá é dislexo. Tem que esperar o laudo, né? Ele tem algum impedimento orgânico? Qual o nível de exigência da escola? A vinculação dele com as atividades escolares? O que a escola representa para ele? O professor, os colegas? A questão aqui insegura, o medo, autoexigência, baixa autoestima. E aqui o que fazer, né? Olhar mais, ouvir mais, buscar mais, apoiar mais, discriminar menos o aluno, a família, os professores, a compreensão do aluno aqui, a partir do seu ponto de vista, de linguagem efetiva, né? E quando e conversar com o estudante também, chamar ele para a responsabilidade. Ele também, às vezes, ele também sabe, ele percebe aonde ele tem dificuldade. A equipe escolar, os terapeutas. E aqui, né, algumas referências aí. Ok? Pessoal, alguma dúvida da aula, alguma coisa? Alguém quer fazer algum comentário? Eu acho que
A lição, né, que fica para a gente, que a gente precisa entender é que todos, como estava ali no slide, né, todos são capazes de aprender, independente da sua deficiência, da sua dificuldade, do seu transtorno. E muitas vezes os pais vão chegar para os professores, vão falar, né, ah, mas meu filho é burro, ele não consegue, ele não aprende. Eu acho que a gente tem que deixar muito claro que nós, ali, enquanto professores, estamos ali para fazer o melhor pelo estudante, para que ele realmente aprenda. E essas estratégias, tudo que a professora trouxe, né, falou aí, vão contribuir para que o aluno aprenda, né? Então, é claro, no seu tempo. Então, acho que é algo muito sério, né? Hoje a gente entender isso, porque os pais vão Precisa. falar mesmo, né? E os professores da universidade também têm que entender isso. A inclusão está aí. Já passou o tempo, esse aluno não alcança, não dá conta da escola, então tchau para ele. Hoje não. Ele fica, ele vem. Ele está na universidade, ele está lá no ensino médio, ele está na escola técnica, ele está no mestrado, ele está no doutorado. Então, nós temos que estar preparados. Pois é, foi aquilo que a prof disse, né? Que às vezes é só o pessoal da pedagogia que tem contato. Mas agora, essas pessoas estão em todos os lugares, né? Todos os contextos da educação. Então não dá para pensar que é só o profissional da pedagogia, mas todos nós aqui precisamos, né? Ter esses conhecimentos, porque uma hora ou outra esse aluno vai entrar na sala de aula. Vai. Eu dei um curso, foi no semestre passado, para o pessoal de Tocantins, para vários professores de várias áreas. Então, eles têm muitos estudantes lá, cursos técnicos dos professores, surdo, cego. Daí tem, por exemplo, tem um estudante cego fazendo curso de engenharia. Eles não, técnico em não sei o que de engenharia. Então, eles não sabiam como lidar. Então, é complexo isso. É muito complexo. É bem complexo. Hoje você não tem mais sala assim, tudo bonitinho, todo mundo aprende, igual eu, lá onde eu trabalho. Tem estudante que come sozinho, tem estudante que não come, tem estudante que vai ao banheiro sozinho, tem estudante que não vai. Então, é complexo. Eu acho que é porque a gente não é novo essa questão da inclusão. Por mais que, né, já faça algum tempo, ainda é recente. Então, acho que as pessoas ainda têm muito na mente aquele coisa, né, que acontecia antigamente, que manda para escola especial, manda para um atendimento, né, e lá ele vai ser incluído, lá vai acontecer isso, mas não a sociedade, né? Hoje é diferente, hoje é toda a sociedade, né, contribuindo para a inclusão. Então, por ser novo, as pessoas ainda não se acostumaram com isso, né? Bem isso. Mas tem que se preparar. Tem. Pessoal, mais alguma pergunta, alguma questão? Eu espero que esse conteúdo tenha contribuído com vocês aí, tá bom? Com certeza. Com certeza. Tá bom, queridos? Até a próxima aula. Eu vou interromper aqui a gravação. Amanhã eu já mando para vocês. Até, prof. Bom final de semana. Boa noite, Para professor. vocês Boa também. noite, pessoal. Obrigada, queridos. Obrigada. Boa noite.